Imagine a cena. É um sábado à noite. Você está com seus amigos, o clima é de descontração, de relaxamento. Em uma mão, um copo de cerveja trincando de gelada ou quem sabe uma taça de vinho. Na outra, talvez um baseado sendo passado na roda. As duas substâncias mais populares do mundo para alterar a nossa consciência, lado a lado, quase como irmãs siamesas da nossa cultura social. Uma é legal, celebrada em comerciais de TV, patrocinadora de grandes eventos esportivos, o brinde dos casamentos e das conquistas. A outra, uma fora da lei histórica, envolta em fumaça, preconceito e um debate que parece não ter fim. Mas hoje, eu quero que você esqueça tudo isso. Esqueça a lei, esqueça a cultura, esqueça a opinião do seu tio ou o que você viu naquele filme. Hoje, a gente vai fazer uma viagem para dentro do lugar mais complexo e fascinante do universo, o seu cérebro. A pergunta que vamos responder não é qual é a melhor ou a pior, mas sim o que de fato acontece lá dentro, no silêncio dos seus neurônios, quando o álcool ou a maconha entram em cena. O que é essa guerra ou essa dança química que se desenrola na sua cabeça? E mais importante, quem deixa as marcas mais profundas depois que a festa acaba? O que eu vou te contar aqui não é uma opinião, é uma jornada pela neurociência, e eu garanto, no final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um copo ou para um baseado da mesma maneira. Então, vamos começar pelo começo. O primeiro gole, o primeiro trago. O que o álcool, ou melhor, o etanol, faz quando encontra seus neurônios? Pense no seu cérebro como uma cidade incrivelmente movimentada, com bilhões de sinais elétricos indo e vindo a todo segundo, uma sinfonia de comunicação perfeita. O álcool entra nessa cidade não como um visitante educado, mas como um vândalo barulhento e desajeitado. Ele é o que chamamos de um depressor do sistema nervoso central. Mas essa palavra engana. No começo, ele não te deprime. Pelo contrário, ele te solta. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele faz é desligar a parte mais racional e ansiosa do seu cérebro, o córtex pré-frontal, a sede do seu juízo, do seu controle de impulsos. É por isso que depois de umas e outras você se torna o rei da pista de dança, conta aquela piada sem vergonha e manda mensagem para ex. O álcool está basicamente colocando uma mordaça no seu eu mais crítico. Mas como ele faz isso quimicamente? Ele age em dois neurotransmissores principais, o GABA e o glutamato. Pense no glutamato como o pedal do acelerador do cérebro. Ele excita, ele liga os neurônios. O GABA é o pedal do freio, ele acalma, ele inibe. O álcool é um mestre em sabotagem. Ele aperta o freio com toda a força, aumentando o efeito do GABA, e ao mesmo tempo ele corta o cabo do acelerador, bloqueando os receptores de glutamato. O resultado? A cidade do seu cérebro fica mais lenta, a comunicação fica falha, os reflexos diminuem, a fala arrasta. É uma desaceleração forçada e generalizada. Ele não escolhe alvos, ele afeta tudo. O cerebelo que cuida do seu equilíbrio, por isso você tropeça. O hipocampo que forma memórias, por isso os famosos blackouts. O álcool é um porre no sentido literal para o seu cérebro, uma inundação que afoga a comunicação neural em todos os cantos. Agora vamos para o outro lado da mesa, a maconha, ou melhor, o seu principal componente psicoativo, o THC, o tetrahidrocannabinol. Se o álcool é um vândalo desajeitado, o THC é um hacker, um espião sofisticado. Ele não age pela força bruta, mas pela infiltração. Dentro do seu cérebro existe um sistema de comunicação antiquíssimo e super elegante chamado sistema endocannabinoide. Ele funciona como o maestro do seu corpo, regulando o humor, o apetite, o sono, a dor, a memória. Para fazer isso, ele usa moléculas que o seu próprio corpo produz, os endocannabinoides, como a famosa anandamida, conhecida como a molécula da felicidade.
A anandamida funciona como uma chave que se encaixa perfeitamente em fechaduras específicas nos seus neurônios, os receptores canabinoides, CB1 e CB2. O que o THC faz? Ele é um mestre dos disfarces. A sua estrutura molecular é tão parecida com a da anandamida que ele consegue roubar a chave dela e abrir as mesmas fechaduras. Só que ele não é um maestro sutil como a anandamida, ele é um impostor que arromba a porta. Ele se liga a esses receptores de forma muito mais forte e por muito mais tempo. E aí, a mágica e o caos começam. Quando o THC ativa esses receptores no seu cérebro, ele causa aquela onda de euforia, a mudança na percepção do tempo, que parece se arrastar, os sons e as cores que ficam mais intensos, a fome que parece ser de um leão. Ele está basicamente superativando o sistema que regula a sua percepção da realidade. Ao contrário do álcool, que é uma inundação, o THC age em alvos específicos, por isso os efeitos são tão diferentes. A alta concentração de receptores CB1 no hipocampo explica por que a memória de curto prazo fica tão afetada. Você está no meio de uma frase e esquece o que ia dizer. Isso é o THC bagunçando a central de memórias. No cerebelo e nos gânglios da base, ele afeta a coordenação motora, mas de um jeito diferente do álcool. É menos sobre a perda total de equilíbrio e mais sobre um atraso no tempo de reação. É a diferença entre um bêbado cambaleando e alguém que, sob o efeito de maconha, pode ter dificuldade em realizar tarefas motoras complexas rapidamente. Então, perceba a primeira grande diferença. O álcool é um depressor generalista, um martelo. A maconha é um modulador específico, uma chave mestra. Agora, a festa acabou. Você vai para casa, dorme e o dia seguinte chega. E aqui temos uma das batalhas mais famosas, a ressaca de álcool contra o dia seguinte da maconha. A ressaca alcoólica é uma obra de arte da miséria fisiológica. É um ataque em múltiplas frentes. Primeiro, a desidratação. O álcool te faz urinar muito porque inibe o hormônio antidiurético. Seu cérebro, que é composto majoritariamente por água, literalmente encolhe um pouco, puxando as membranas que o conectam ao crânio, e isso causa aquela dor de cabeça pulsante e infernal. Segundo, o ataque ao seu estômago, que fica irritado e aumenta a produção de ácido, causando náusea e enjoo. Terceiro, e talvez o mais brutal, é a resposta inflamatória do seu sistema imunológico, que reage ao excesso de álcool como se fosse uma infecção, liberando citocinas que te dão aquela sensação de estar doente, com o corpo moído. E o golpe de misericórdia. Enquanto seu fígado luta para metabolizar o álcool, ele produz uma substância chamada acetaldeído, que é de 10 a 30 vezes mais tóxica que o próprio álcool. É veneno puro circulando no seu corpo. E para completar, o álcool bagunça seu sono. Você pode apagar, mas não descansa. Ele suprime a fase REM do sono, que é crucial para a consolidação da memória e para o descanso mental. O resultado é acordar exausto, física e mentalmente. E a maconha? Existe ressaca de maconha? Sim, mas é um animal completamente diferente. Geralmente os usuários relatam uma sensação de letargia, uma névoa mental, olhos secos e talvez uma leve dor de cabeça ou garganta irritada por causa da fumaça. Por que essa diferença brutal? Porque a maconha não causa a mesma desidratação severa, não gera o mesmo subproduto tóxico como o acetaldeído e não provoca a mesma resposta inflamatória sistêmica. A ressaca da cannabis, ou lassitude, como alguns chamam, está mais ligada ao fato de que o THC tem uma meia-vida longa, ou seja, ele e seus metabólitos demoram para sair do seu sistema. Então, você ainda pode estar sob efeitos residuais muito sutis. Ela também pode afetar o ciclo do sono, suprimindo o sono REM,
o que pode contribuir para a sensação de cansaço mental no dia seguinte. Mas sejamos claros, em uma comparação direta de toxicidade aguda e desconforto no dia seguinte, a ressaca do álcool vence por nocaute em termos de brutalidade fisiológica. Mas a nossa análise não pode parar por aqui. A verdadeira questão, a que realmente importa, é o que acontece quando o uso deixa de ser esporádico e se torna crônico. O que anos e anos de bebida frequente ou de fumo diário fazem com a arquitetura do seu cérebro. Vamos começar com o álcool, o veterano de longa data dos estudos científicos. E os resultados, meus amigos, são assustadores. O uso crônico e pesado de álcool é comprovadamente neurotóxico. Isso significa que ele mata neurônios, ele destrói células cerebrais. Ponto. E ele não só mata, como também causa um encolhimento do cérebro, uma atrofia cerebral. As áreas mais afetadas são, novamente, o córtex pré-frontal, o que leva a uma deterioração permanente da capacidade de tomar decisões, controlar impulsos e regular emoções. O cerebelo também encolhe, levando a problemas de equilíbrio e coordenação que podem se tornar permanentes. E o dano ao hipocampo pode levar a déficits de memória severos e duradouros. Existe uma condição terrível chamada Síndrome de Wernicke-Korsakoff, comum em alcoólatras, que é basicamente uma forma de demência induzida pelo álcool, causada pela deficiência de vitamina B1. A dependência do álcool é outra besta. A abstinência não é apenas psicologicamente difícil, ela é fisicamente perigosa. A retirada abrupta do álcool pode causar tremores, alucinações, convulsões e até a morte, no que é conhecido como delirium tremens. Isso acontece porque o cérebro, acostumado com a presença constante do depressor álcool, aumentou a produção do seu acelerador natural, glutamato, para tentar compensar. Quando você tira o álcool de repente, o cérebro fica num estado de hiperexcitação perigosíssimo. Agora vamos analisar o uso crônico da maconha. E aqui a conversa fica mais complexa e, em muitos aspectos, menos conclusiva. Ao contrário do álcool, não há evidências científicas robustas de que a maconha seja neurotóxica em adultos. Ou seja, ela não parece matar células cerebrais da mesma forma. Não há evidências de que ela cause o mesmo nível de atrofia ou encolhimento cerebral que o álcool. No entanto, isso não significa que ela seja inofensiva. O grande ponto de atenção dos cientistas hoje é o cérebro em desenvolvimento. O cérebro humano só termina de se formar por volta dos 25 anos, e a última parte a amadurecer é justamente o córtex pré-frontal. Inundar um cérebro adolescente com THC, um cérebro que está no meio da construção de suas sinapses mais importantes, parece ser uma má ideia. Estudos mostram que o uso pesado e precoce de maconha está associado a uma poda neural ineficiente, o que pode levar a dificuldades de aprendizado, problemas de memória e um declínio no QI. O sistema endocannabinoide é crucial para o desenvolvimento cerebral. Interferir nele cronicamente durante essa fase crítica pode ter consequências duradouras na forma como o cérebro se estrutura. E a dependência? A maconha pode causar dependência, sim, o chamado transtorno por uso de cannabis, mas ela é majoritariamente psicológica, não física. Os sintomas de abstinência existem: irritabilidade, ansiedade, insônia, perda de apetite, mas eles são, na grande maioria dos casos, desconfortáveis, não perigosos para a vida como a abstinência de álcool. Ninguém morre de abstinência de maconha. Outro ponto de debate intenso é a relação entre maconha e psicose, como a esquizofrenia. A ciência atual sugere que a maconha não causa esquizofrenia em quem não a teria, mas pode antecipar o início da doença em indivíduos que já têm uma predisposição genética para ela. É como se ela apertasse o gatilho que já estava lá, esperando. Então, chegamos ao veredito. Depois dessa longa viagem, o que podemos concluir? Maconha versus álcool.
quem ganha? A verdade é que essa pergunta é a errada. Não existe um vencedor. Existe uma escolha entre diferentes tipos de risco. De um lado, temos o álcool, legalizado, socialmente aceito, mas comprovadamente neurotóxico, com potencial para danos cerebrais severos e permanentes, uma ressaca brutal e uma dependência física com uma abstinência que pode ser fatal. É um martelo para o cérebro. Do outro lado, a maconha. Ilegal na maioria dos lugares, estigmatizada, mas que não demonstra a mesma neurotoxicidade do álcool, com uma dependência menos severa e uma ressaca mais branda. Seus maiores riscos parecem estar concentrados no cérebro em desenvolvimento, no potencial impacto a longo prazo nas funções executivas e no gatilho para psicoses em pessoas vulneráveis. É uma chave mestra que, se usada de forma errada e na hora errada, pode bagunçar a afiação do cérebro para sempre. A decisão, no fim, é sempre sua, mas ela nunca deve ser baseada em achismo ou pressão social. Ela precisa ser informada. Entender que o álcool não é só uma cervejinha inofensiva e que a maconha não é só uma plantinha natural que não faz mal, é o primeiro passo. Ambas são substâncias psicoativas poderosas, com mecanismos de ação distintos e consequências muito reais para o órgão que te define, que te faz ser quem você é. O seu cérebro não se importa se algo é legal ou ilegal, ele só se importa com a química. E agora, você entende essa química um pouco melhor. Pense nisso na próxima vez que estiver diante da escolha. A decisão é sua, mas agora ela é uma decisão consciente.